Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos trazer uma reflexão acerca de uma importância geral de Tomás de Aquino e também de possíveis contradições que nós podemos identificar em termos de sua filosofia. Há uma passagem aqui num dos principais livros que utilizamos nessa série, que é o Filosofia e Fé Cristã de Colin Brown, que trata sobre essa questão. É intitulada A Relevância Histórica de Aquino, na página 32 e 33. Então, vou ler algumas partes aqui e comentar, seguindo então o texto de Colin Brown. Diz assim o texto: Nos seus dias, a síntese entre filosofia e a fé, feita por Aquino, fez com que ele fosse considerado até certo ponto inovador. As inovações de uma geração, no entanto, têm o hábito de se transformar na ortodoxia da geração seguinte. Aqui é um primeiro comentário que podemos fazer, que é o seguinte: geralmente temos que tomar muito cuidado quando falamos algo como esta é a sã doutrina, esta é uma forma ortodoxa de abordar a Bíblia, porque a história do cristianismo é bem longa. E muitas vezes aconteceram inovações que depois foram tratadas enquanto ortodoxia. Esse é o exemplo claro, um dos maiores exemplos que nós podemos citar, que é o de Tomás de Aquino. À sua época, a teologia de Tomás de Aquino foi considerada inovadora, porque ele trouxe para o cristianismo reflexões de Aristóteles, de certa forma até cristianizando Aristóteles. Isso foi extremamente inovador, mas depois passou a ser algo ortodoxo. Vamos voltar ao texto então. Diz assim o Colin Brown: Hoje, sua influência, a de Aquino, é maior do que nunca. Aquilo que chamamos de abordagem dois níveis, a filosofia e a fé, foi oficialmente endossada pelo Concílio Vaticano I, de 1870. Nós tratamos isso no áudio anterior. A teologia de Aquino ela pode ser dita de uma forma bem geral, claro que não é só isso, mas de uma forma bem geral ela pode ser dita enquanto uma filosofia de dois níveis. O primeiro nível está propriamente na ordem de uma teologia natural, da ordem do racional, da ordem do filosófico e do filosófico entendido aqui como aristotélico, sobremodo. Em que consiste então? Para Aquino, qualquer pessoa racional pode vir a observar a natureza e racionalmente chegar à verdade. Aí onde começaria então, porque haveriam limites para a razão, e aí onde começaria propriamente o segundo nível, o segundo andar, que seria o andar da fé, onde seriam tratadas questões que a razão não consegue alcançar, como por exemplo a trindade, entre outras. Voltando aqui ao texto do Colin Brown, ele nos diz: tem se tornado um aspecto familiar de boa parte da apologética católica. O próprio Aquino veio a ocupar uma posição sem igual no pensamento católico romano. Em 1879, o Papa Leão XIII publicou uma encíclica reconhecendo o valor permanente do seu ensino e conclamando os filósofos católicos a tirarem dele a sua inspiração. Nem todos têm feito isso. Mas em anos tão recentes quanto 1963, numa audiência em que recomendava a nova edição da Suma Teológica, o Papa Paulo VI disse que seu ensino, o de Aquino no caso, era um tesouro que pertencia não somente à ordem dominicana, mas também a toda a igreja e, na realidade, ao mundo inteiro. Não é meramente medieval, mas válido também para todos os tempos e não menos para o nosso. Bom, foi isso que aconteceu com Aquino dentro da Igreja Católica Romana. Ele se agigantou sobremodo. Em certo sentido, um pensador como Agostinho, ele só agora, em certos segmentos da Igreja Católica Romana, que vem sendo redescoberto. Tal o volume, o agigantamento do pensamento, da teologia de Tomás de Aquino. Continuando aqui o texto do Colin Brown, ele diz assim: fora da Igreja Católica Romana, essa abordagem tem continuado a avançar.
mesmo entre aqueles que nunca leram uma palavra sequer de Aquino. Vamos seguir algumas de suas façanhas no próximo capítulo, assim como já vimos algo de sua vulnerabilidade. Por enquanto é importante notar dois efeitos colaterais relevantes. E aqui vamos passar a citar alguns efeitos colaterais, digamos assim, da filosofia de Tomás de Aquino. A primeira é justamente o que diz respeito a essa mistura com algo estranho, com algo alienígena, nesse sentido. A doutrina cristã revelada, a doutrina bíblica cristocêntrica, a doutrina dos apóstolos no Novo Testamento. Foi trazer Aristóteles para dentro do cristianismo e, em certo sentido, até distorcendo o próprio Aristóteles. Nós já citamos aqui em áudios anteriores que temos o maior respeito por qualquer pensador, qualquer professor de filosofia que tente trazer Aristóteles, Platão, enquanto completamente inseridos no seu contexto e apartados um tanto quanto do contexto do cristianismo, porque, de uma forma geral, mesmo Agostinho chegou a cristianizar um tanto quanto Platão. E Tomás de Aquino fez isso também com Aristóteles. E, de fato, Platão não era cristão, assim como não era Aristóteles. E, claro que, então, é necessário observar quem era Platão nele mesmo, no seu tempo, na sua época, com a sua filosofia, assim como Aristóteles. O Colin Brown, ele fala acerca disso quando ele diz assim, que o primeiro deles, quer dizer, o primeiro efeito colateral está na constatação de que quando uma teologia se baseia parcialmente na revelação cristã e parcialmente em ideias filosóficas estranhas a essa revelação, o resultado frequentemente é uma miscelânea sem rumo. Na melhor das hipóteses, o produto final é uma mistura de ideias que se anulam mutuamente. Um pouco mais à frente, ele vai dizer assim: este fato destaca-se, por exemplo, no seu ensino sobre a salvação, no caso de Aquino. Sua exposição da cruz revela entendimentos penetrantes da mensagem do Novo Testamento. Mas suas ideias não cristãs levam a atribuir ao ensino bíblico ideias contraditórias, tais como: o homem pode granjear mérito com Deus e assim contribuir para a sua própria salvação. Eu vou citar novamente aqui, porque esse é o ponto, o efeito colateral principal que é apontado em Tomás de Aquino. Então, citando novamente aqui o Colin Brown, ele diz assim: mas suas ideias, quer dizer, de Tomás de Aquino, que eram não cristãs, levam-no a atribuir ao ensino bíblico ideias contraditórias, tais como: qual seria a ideia contraditória? De que o homem pode granjear mérito com Deus e assim contribuir para a própria salvação. Esse é um problema dessa questão dos dois níveis em Tomás de Aquino. Quando ele diz que o primeiro nível é racional, quando ele pega aqui de Aristóteles que o homem é um animal racional e que a partir dessa racionalidade o homem pode conhecer, ele está desvinculando da revelação bíblica. E nesse sentido, só depois é que a fé propriamente entraria. E uma conclusão disso, que é claro que tem que ser bem investigada, mas de uma forma geral isso está lá, é que o homem tem uma certa participação na sua salvação. E aqui teríamos que debater melhor os pormenores disso, porque não é tão simples assim. Não se trata propriamente de um pelagianismo ou de um semi-pelagianismo, mas é uma noção de que o homem tem uma participação na sua salvação. E nós sabemos pela mensagem bíblica que isso é completamente errôneo. Foi na cruz, no sacrifício salvífico de Cristo, que o amor de Deus se demonstrou pela humanidade, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus ofertou o seu próprio Filho e este veio a padecer sobre morte e morte de cruz, justamente porque
a partir desse sacrifício tão terrível, em que Cristo, inocente, justo, sem pecado, tornou-se maldição por nós, justamente para que nossos pecados fossem pagos, fossem substituídos. Esse é o amor de Deus. E também na cruz, obviamente, se faz ali a justiça de Deus. Como está dito no Antigo Testamento, todo aquele que pecar contra a minha lei, este morrerá. Cristo morreu por nós, justamente porque nós não tínhamos condições de nos salvar. Era impossível ao homem cumprir a lei. A letra mata, mas o espírito vivifica, diz a palavra. Então é nesse sentido que na cruz nós vemos tanto a justiça de Deus quanto o amor de Deus. E essa justiça, amor, que nos justifica, que nos declara justos, mesmo sem sermos, mas nos declara a partir de um justo, que é Cristo Jesus. Então, nesse sentido, nós percebemos aqui que o homem não tem nenhuma participação. O livro de Efésios nos diz: pela graça sois salvos. Cristo fez aquilo que nós não poderíamos fazer. E aí, Tomás de Aquino, muito por conta dessa mistura, dessa miscelânea, principalmente com Aristóteles, ele vem a introduzir esse elemento estranho e também herético, porque ao homem não cabe nenhum ponto de salvação. A salvação vem unicamente pelo mérito e pela obra de Cristo. As Escrituras são muitíssimo claras em torno disso. Um pouco mais à frente, então, comentando aqui o último parágrafo, aqui na página já 33, diz o Colimbral: assim chegamos finalmente ao segundo infeliz efeito colateral da adoção da abordagem de dois níveis, a filosofia e a fé. Acontece que quando o cristianismo está tão estreitamente ligado a uma filosofia específica e quando essa filosofia sai da moda ou revela-se inadequada, há sempre aqueles que incorrem no erro de tirar a conclusão de que o próprio cristianismo foi liquidado. Quer dizer, a base do cristianismo é Cristo. É o amor de Deus em Cristo Jesus pelo homem pecador, redimindo esse homem. Quer dizer, não parte do homem, mas parte de Deus. E quando nós inserimos uma filosofia, quando nós inserimos um pensamento humano e dizemos que isso é cristianismo, essa base fica muito fraca, porque é uma característica da filosofia, desde Sócrates e mesmo antes até aqui, de que um mestre é superado pelo seu discípulo ou contradito. Foi assim que Platão escreveu uma grande filosofia, mas depois tivemos Aristóteles, que veio a contradizer o seu mestre. Foi assim que, em muitos sentidos, Agostinho e Anselmo foram superados por Tomás de Aquino, e, em certo sentido, Tomás de Aquino por Descartes, e Descartes pelo pensamento de Kant, e assim por diante. Então, quando cai a filosofia, se ela estava sustentando, e aí lembremos que a filosofia de Tomás de Aquino são esses dois níveis, a razão, a, a racionalidade, o pensamento, a filosofia, ela é a base, e sobre essa base você constrói um segundo andar, que é a fé, quer dizer, são em dois níveis. Muito bem, se você tira o primeiro nível, que é justamente a filosofia, a racionalidade, e isso ao longo de toda a história da filosofia foi uma sucessão, uma espécie de teatro onde entrava um ator e depois saía e entrava outro e assim por diante, filosofias e mais filosofias se sucedendo, contradizendo umas às outras. É assim, nesse sentido, que acontece que quando o cristianismo, né, uma base intelectual, digamos assim, cristã, está baseada nessa ideia, quando cai uma filosofia, as pessoas tendem a então a dizer, então o cristianismo caiu, porque ele estava baseado nessa base racional que caiu, então a própria fé cai. Esse é o problema, um dos problemas que podem ser levantados a Tomás de Aquino. Um outro problema, por último, para concluir o áudio de hoje, que já foi levantado no áudio anterior, foi a crítica que Francis Schaeffer faz
a Tomás de Aquino. Se eu construo uma teologia, se eu busco desvendar a realidade em dois níveis, o primeiro nível, a razão, o primeiro andar, a teologia natural, a filosofia, e depois, só depois então, é que eu vou começar a tratar da fé, da revelação, da mensagem bíblica. Isso abriu espaço, segundo o Francis Schaeffer, para que pessoas que não acreditavam em Deus pudessem dizer: ah, já que o Tomás de Aquino está dizendo que eu posso primeiro analisar somente com a razão, para depois vir a utilizar a fé, então algumas pessoas disseram, né? Eu não quero utilizar a fé, não quero utilizar a Bíblia, não quero falar de Jesus Cristo, eu vou ficar só nesse âmbito aqui da racionalidade. Me basta, e o Tomás de Aquino está me respaldando nisso. Essa é a crítica do Francis Schaeffer ao Tomás de Aquino, que o Tomás de Aquino teria aberto as comportas para o que viria a acontecer depois, na Idade Moderna, no assim chamado antropocentrismo, em um negacionismo dos benefícios da Idade Média, onde se diz renasça-se a partir do que se foi perdido, mas agora vai renascer, ou seja, da cultura greco-romana. Então, por Francis Schaeffer, o Tomás de Aquino ele seria responsável por essa abertura.